Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais. Malu Mota, boa tarde. Silvia Vinhas, tudo bem? O Duas na Tri pode ser acompanhado pelo site trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br, pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo e agora também pelo YouTube. Um dos temas do nosso programa é, mais uma vez, o olhar sobre esse assunto tão relevante que é o autismo. Cada vez mais as pesquisas se aprofundam, não é, Malu? E só para ter uma ideia, aí a gente fez uma pesquisa, são 170 autistas para cada grupo de 10 mil. Número grande, hein, Silvia? Eu achei muito alto os números. Exatamente. Ou seja, 1 a cada 59 crianças tem esse transtorno. E os medicamentos ainda são... os remédios que você tem hoje, eles não são eficazes. Nós vamos falar das pesquisas e conquistas que estão sendo feitas nessa área. Daremos destaque também para um novo mundo. Você sabia, Malu, que a ONU já tem uma agenda para as principais transformações até 2030? Mundo moderno, Silvia Vinhas, mundo moderno, principalmente quando se trata das grandes cidades, né, Silvia? A preocupação com a sustentabilidade e com as políticas públicas, né? Enfim, estamos falando de um futuro próximo, nós estamos falando de, o quê? Pouco mais de 10 anos? Exatamente, 2030, né? A tecnologia das coisas chega para ajudar a todos nós, mas esses números que a Malu falou assustam realmente. A estimativa é que em 2020 serão mais de 26 bilhões de dispositivos conectados e a projeção é que aproximadamente 50 bilhões estejam conectados à internet. Fique ligado, porque o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso é com a educação. Até já. Muito bem, começamos o Duas na Tri de hoje com um bloco de notícias da Unip, Universidade Paulista e do Colégio Objetivo. E já contamos aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Tudo bom? Cheia de novidades aí? Cheia de novidades. Vamos começar o bloco de notícias com a Universidade Paulista, a Unip. Pela 8ª vez consecutiva, a Unip é a instituição particular preferida do mercado de trabalho em todo o país, segundo o ranking universitário Folha, o RUF. Boa notícia, né? Ganhar uma vez não é pouca coisa. O que se pode dizer, então, de ser reconhecido por 8 vezes? Está no topo da preferência dos profissionais que contratam. E o RUF é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil, feita pelo jornal Folha de São Paulo desde 2012. Bom, e continuamos aqui com a Universidade Paulista, mas agora com a Unip de São José do Rio Pardo, isso mesmo, no interior paulista. O Congresso Acadêmico do Conhecimento, o COAC, termina hoje e ele é gratuito. E a Alessandra acompanhou um pouco da produção dele. Como é que foi isso ali? Todos os cursos do campus estão realizando palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e saúde. A diretora da Unip Rio Pardo, Gabriela Della Torres Silva, explica os trabalhos Roda VT1. O que foi proposto para os coordenadores e eles desenvolveram junto com seus professores. Que dentro de cada curso eles pensassem em palestras, mesas redondas e principalmente que tivesse apresentação de trabalho científico. Então a gente teve nesses 2 dias e hoje a gente finaliza a apresentação de vários banners com esses trabalhos, com essas pesquisas que foram feitas. Tivemos palestras de pessoas renomadas, de coisas novas que estão surgindo no mercado para os nossos alunos. Então essa era também uma das ideias, que os nossos alunos tivessem contato com o que eles vão encontrar no mercado de trabalho, né? Com o que eles vão trabalhar. E hoje a gente está finalizando esses 3 dias, muito satisfeitos com o que a gente viu. Dentro do COAC também, o Congresso, a gente tem um espaço que a gente denomina de Arena COAC, que ela recebeu nas 2 noites anteriores e hoje recebe um palestrante de um tema genérico. Ele não é específico de um curso, ele abrange qualquer situação, qualquer pessoa e ela também é aberta à comunidade. Então foi uma experiência muito agradável, porque nós tivemos a participação da sociedade também junto com a gente e hoje a gente encerra com chave de ouro também esse espaço Arena COAC.
passaram por aqui nesses 3 dias de evento, né? Hoje a gente tem o encerramento, a gente vai finalizar isso com em torno de 20 mil pessoas passando aqui pelo evento durante todos esses dias. Então é uma satisfação poder dividir isso com vocês, e eu tenho certeza que vamos ter mais momentos assim, para trocas de experiências e muita coisa que o campus está produzindo, e sempre em prol do nosso aluno. Olha, bonito, né? E é interessante, eu estava conversando com ela, com a Gabriela, ela estava me contando que são 15 cursos, né, que eles têm lá, e eles estão nesse debate, né, de ideias, né? Então faz um congresso para poder saber o que está acontecendo, qual é o novo, né? Com os alunos, né? Exatamente, É exatamente. aberto com os a alunos alunos e conversa com os palestrantes e tudo mais. E eles abrem aquilo que a Marina sempre fala da pós-graduação, que é a universidade que abre os seus muros, né? Então, ela também, você viu ela explicando ali, tem uma palestra também para a comunidade, para a atuação da comunidade. Além dos alunos, a comunidade também participa, né? Exatamente. E aí nós estamos abrindo aqui um espaço para a Unip em todo o Brasil, para que cada unidade, né, possa mandar os seus trabalhos, né? E vai longe. Me espere que o Unip de Assis está chegando. Assis é do Alô, lado... Unip Santos, faz favor. E olha, o Unip de Assis é perto de Cândido Mota. Cândido Mota é a minha cidade, Silvia Vinhas. Então você me deve aguarde. ter muito evento lá, né? Exato. Bom, agora o nosso assunto, vamos passar para o Colégio Objetivo. Nós temos uma notícia especial. O Objetivo acaba de ultrapassar a marca de 7.500 medalhas em Olimpíadas Científicas. Medalha toda hora, Alessandra? Toda hora. Eles Mas não perdem a os oportunidade, números, né? 7 mil. Quantos estão agora? Isso mesmo, no total são 7.541 medalhas e troféus conquistados. Eu tenho os últimos resultados. No último sábado, eu participei da solenidade de premiação da Olimpíada Paulista de Matemática, a OBM. Os alunos do Colégio Objetivo conquistaram 12 medalhas, Ale. Eu tive essa informação no WhatsApp, é isso mesmo? 12 medalhas. 3 de medalhas de ouro, 1 de prata e 8 de bronze. Roda VT2. A fase final da Olimpíada Paulista de Matemática contou com a participação de 620 finalistas do estado de São Paulo. As provas foram realizadas na USP em 5 de outubro. A cerimônia de premiação e entrega das medalhas também foi no mesmo dia. O evento aconteceu no Hotel Stan Plaza. Aí, só lembrando, né, que a OPM é voltada para alunos do ensino fundamental e médio. Foram entregues 54 medalhas para estudantes de escolas particulares e 50 para alunos de escolas públicas. E tem bastante objetivo aí, né? É, muito Você que estava bom. no evento. É? 12 medalhas. Muitas medalhas, né? Muitas. E a Olimpíada de Matemática não é uma coisa fácil, não. Não é. Pois é. E foi um dia, uma maratona, né? Pela manhã eles fizeram a prova e no final do dia foram lá. É tudo descobrir. no mesmo dia, tudo no mesmo dia, No né, caso dessa Olimpíada, sim. Olha A final, a fase final e a solenidade de premiação foi no mesmo dia. Bom, continuamos aqui com os resultados do Colégio Objetivo nas Olimpíadas Científicas Nacionais. Tem mais medalha, Lê? Sim, vamos para a astronomia. Na OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o Objetivo conquistou 226 medalhas, 87 de ouro, 62 de prata e 77 de bronze. A OBA é organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. A Olimpíada é dividida em 4 níveis e reúne alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E é a OBA, né, só para complementar, que seleciona os alunos para competições internacionais de astronomia, é isso? Sim, Silvia. Este ano, o aluno do Objetivo Luan de Souza Santos conquistou bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, realizada em agosto na Hungria. É dele também a melhor nota da delegação brasileira no Mundial. Grande Luan, grande Luan. E a Olimpíada reuniu 254 estudantes de 46 países. Ela é conhecida pelo alto nível de dificuldade. Exige raciocínio rápido, agilidade na resolução das questões e integra diversas áreas do conhecimento. Pois é, tem mais uma boa notícia aí para os alunos olímpicos. Além do vestibular tradicional, a USP também oferece cota de vagas para alunos olímpicos em seus cursos de graduação.
As vagas são destinadas a estudantes classificados em Olimpíadas Acadêmicas Nacionais e Internacionais? Sim, para o processo seletivo de 2020 já está valendo essa regra. Foram abertas inscrições para 113 vagas em 60 cursos de graduação da universidade. Aluno medalhista não perde, né? Não perde. E os interessados ainda podem se inscrever? Não. As inscrições foram... Infelizmente, né? Infelizmente, não. Para esse ano, não. As inscrições foram até setembro. A instituição acaba de divulgar a lista dos selecionados e as matrículas podem ser feitas em janeiro. Eu vou perguntar, mas já sei a resposta. Os alunos do Objetivo participaram? Lógico. E foram selecionados, né? Vocês conhecem alguns nomes, muitos já estiveram aqui contando as experiências olímpicas pelo mundo e em competições nacionais. E quem são? Vamos lá. O Enzo Serrano Barbosa. Nossa, que surpresa! Que surpresa, Enzo! O Guilhermo Cotrim. Outro, né? Pedro Henrique Figueiredo. Acaba de ganhar a Ibero-Americana de Física. Olha Roberto só. Marques Mateu e Letícia Kimoto. Alunos premiados em Olimpíadas Nacionais e Internacionais que já garantiram vagas na USP. Que demais, não é? A gente estava falando, quando surgiu na Unicamp, lembra? É. Olha, tomara que as outras universidades também abram. Então, a USP também. E essa meninada que a gente acompanha aqui, né? E todo ano, né, Silvia? Todo ano tem aluno medalhista e a gente se surpreende com cada um deles, né? Não, Essa e agora- safra. E agora estarem na universidade por causa das medalhas. Mas também é merecido, né? É. Afinal, assim, eles estudaram muito, né? Muito, Então, né? Começou mas com a Mariana Banho, né? Ela... Entre outros Exatamente. alunos. Na Unicamp. também. Na Unicamp, é. E hoje Muito bem. abriu Parabéns, portas. então, aos meninos aí, a Letícia. As Olimpíadas proporcionam intercâmbio de ideia, muito importante, troca de experiência, estimulam o aprendizado, ampliam o conhecimento e dão vaga na universidade. Exatamente. E as universidades brasileiras, elas precisam desses talentos, né? Esses cérebros pensantes. Toda essa vivência reflete muito positivamente na vida acadêmica e, com certeza, na futura profissão. Muito bem, nosso assunto agora é o TOR, Torneio Objetivo de Robótica, Isso Lê. mesmo, os alunos do Programa Objetivo de Incentivo ao Talento, o POIT, que participam da atividade opcional robótica, tiveram mais uma oportunidade de colocar em prática o conteúdo aprendido nas aulas. Equipes do 1º ao 9º ano participaram do torneio, que é um grande desafio, né, Alê? Sim, os alunos planejaram e programaram robôs. Em uma mesa de competição, as máquinas tinham de executar os desafios de forma autônoma. A agilidade e precisão dos robôs na busca por executar o maior número de missões foram decisivas para a conquista do Troféu TOR 2019. Bom, e eu conversei com a coordenadora pedagógica Maria Cecília Migliaccio, que traz mais informações. Vamos lá, Cecília. Roda VT3. Cecília, sucesso do TOR deste ano, mais uma vez incentivando as crianças. Qual que é o principal objetivo e os resultados que você tem com cada evento? A robótica, de fato, é algo muito atraente para todo e qualquer indivíduo, principalmente a criança. Ela é uma continuação do corpo humano quando você começa a interagir e criando robôs autônomos. A resposta do sucesso do evento é justamente essa empolgação da nossa molecada e dos jovens e não tão jovens com a robótica hoje. E qual que é o principal objetivo pedagógico desse torneio? Sem dúvida, é você capacitar ou então também desenvolver na criança a capacidade de realizar robôs autônomos que cumprem funções que muitas vezes substituem até o próprio homem nas suas ações. E é o futuro do mundo, né? Quem não estiver realmente preparado e capacitado na parte tecnológica, com certeza não vai estar dentro das características do mundo que a gente está esperando. Sem dúvida, a tecnologia é uma extensão do homem do ponto de vista funcional. O homem hoje consegue fazer muita coisa, economizando inclusive energia física, mas a criatividade e o cérebro estão sempre atentos às soluções para os problemas humanos através de ferramentas. Uma grandiosíssima ferramenta é a robótica educacional, sem dúvida. Então, uma criança hoje com 8, 9, 10 anos, ela consegue captar e entender como tem que funcionar um processo robótico para uma solução de um problema concreto. Isso é o futuro, isso é o hoje, né, do objetivo. Muito bom, Maria Bonito, Cecília. né? Maria Cecília explica direitinho, né? Fantástico. Cecília, você é incrível. Mas foi um evento muito bem montado, muito bem organizado. E eles concentraram pela manhã, né?
o ensino fundamental até o 5º ano, não é isso? Isso mesmo. Então fizeram quantas? Não sei quantas. Tinha 20 mesas, tudo junto. 11 mesas, 11 né? mesas, depois da tarde dividiram. Então ficou muito bem organizado, sei. ficou bem, bem bacana. Bom, na semana passada nós abrimos o bloco de notícias com uma novidade, o Teleco, o telejornal do Colégio Objetivo. O Teleco é um projeto que oferece oportunidade de expressão, de comunicação dos alunos da educação infantil ao ensino médio. Nosso repórter Teleco do TOR foi a Angelina Gal, do 3º ano. A Angelina tem 8 anos e faz parte da equipe olímpica do Objetivo. Ela mostrou muito talento entrevistando os alunos. Vamos assistir? Roda VT 4. Oi, meu nome é Angelina e estou falando diretamente do TOR, Torneio Objetivo de Robótica. Aqui é a concentração. Aqui é minha equipe, vem comigo. Esse aqui é o nosso programador. Ele programa o robô. E é muito importante. Merati, você gosta de programar o robô? Eu gosto, porque eu gosto de usar o computador. Então vamos falar com o nosso capitão. Vem comigo. Enzo, você gosta de ser o capitão? Eu gosto, Por que você gosta de robótica, Enzo? por causa do Lego. Então você só gosta do Lego na robótica? Programar. Que bom. Então vamos falar com montador. Ale, você gosta de ser montador? Gosto, Por quê? porque é bom montar com Lego e eu gosto de Lego também. Por que você gosta de ser robótica? Porque dá pra programar e organizar as coisas. Então pra você, a robótica é um incentivo? Sim, Como organizador, você gosta de pegar as peças e ajudar? eu gosto, Por quê? porque aí eu posso pegar as peças e dar pro montador, aí eu posso ajudar ele. Então você gosta de ajudar os outros? Gosto bastante. Legal. Então, Silvia e Malu, é com vocês no estúdio. Tchau, tchau. Que surpresa! Angelina! Obrigada, viu? Nossa, foi o máximo. Gente, Silvia e Malu. Tá profissional, Angelina. E a gente não viu a edição desse VT, foi a Alessandra que editou. E aí a gente não sabia, né? Mas que graça! Surpreendeu também, não Mas surpreendeu? ela- Nossa, já estamos contratando aqui, porque olha, desse tamanho, que graça! A Angelina também conversou com a professora Mônica Valls e traz mais informações sobre o TOR. Roda VT 5. Olá, eu estou aqui com a professora Mônica. Você gosta de trabalhar com a robótica? Eu gosto, eu acho que é um trabalho bem legal com vocês, de trabalhar a colaboração, trabalho em equipe, resolução de problemas, essas questões da sala de aula, quem faz o quê numa competição dessa, eu acho que vocês saíram muito bem. Além da robótica, você também gosta de trabalhar com a informática? Eu gosto muito. Eu acho que a tecnologia ela proporciona um ensino bem diferenciado, o movimento maker, a cultura mão na massa, as atividades do aluno ser o protagonista do próprio trabalho. Então, eu gosto muito. Diga pra gente o que é o Toro, o que a gente tá fazendo aqui hoje. Bom, esse é um torneio objetivo de robótica. Os alunos vêm participar de uma competição e eles trazem todo o conhecimento que eles tiveram durante o ano inteiro na sala de aula. Então eles vêm aqui e mostram a programação, como que eles fazem a leitura dos blocos, como que eles fazem o robô, como que ele coloca na montagem, quando ele lida, quem vai na competição, quem vai para a pista, né? Então acho que esses conflitos são importantes, porque você começa a lidar com solução de problemas, né? Eu acho que você participou, consegue falar sobre isso. Como é difícil, às vezes, a tua ideia não ser aceita no grupo e você ter que lidar com essa frustração e aceitar a ideia do outro. Então, esse é o trabalho do TOR. É trabalhar a cooperação, trabalho em equipe, a resolução de problemas e estar aqui montando um grande dia, né? Montar o robô para a gente poder fazer esse evento. Então é isso, obrigada, até a próxima.
Até a próxima, Angelina. Ó, tá aprovada, viu? Ai, mesmo, que fofa. Aprovada. Bom, ainda não acabou o Teleco, né? Nós vamos fechar o bloco de notícias com esporte. Play FC, Paz nas escolas. O Colégio Objetivo participa com equipes nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-17. O campeonato reúne as principais escolas de São Paulo e os jogos acontecem nas quadras do Playball Pompeia. O repórter Teleco Guilherme Gasparini entrou em ação. Ele é aluno do 6º ano e disputou o Sub-12. Roda VT 7. Olá, eu sou o Guilherme e eu estou aqui na quadra onde acabou de acontecer o jogo do Sub-12. Daniel, como foi a experiência de ter jogado? Muito boa. A gente pôde ganhar e mostrar todo o nosso talento. Normalmente você ataca mais, né? Como é que foi sentir jogar um pouco mais atrás? Eu gostei, porque a gente pode jogar bem e conseguir se retrancar para não tomar nenhum gol e ganhar de 1-0. O que você acha dos jogos em termos da gente ter harmonia de uma escola com a outra? Bem legal, porque além da competitividade que a gente tem em campo, a gente começa a criar outros amigos, criar outras experiências. Eu estou aqui com meu pai e eu queria perguntar para ele como que está sendo a experiência de ter assistido o seu próprio filho e os seus amigos na quadra, né? Como que tem sido assistir e poder vibrar com ele. Foi muito legal, é muito diferente, porque quando a gente vem pra cá pra ver os filhos e ver os amigos dos filhos, a torcida fica um pouco diferente. A gente entra um pouquinho no campo também. E a importância disso para as crianças é que elas aprendem não só, entendem que não é só importante ganhar, mas competir. E competir também diz que ganhar você consegue, mas também você pode perder. Então eu acho isso muito importante. Então tá, muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, obrigada, Guilherme. Adoramos, viu? Adoramos. Mas muita bola. A próxima rodada será 27 de outubro? 27 de outubro, os times estão muito animados e nós também. Mas muita bola vai rolar. Muitos gols, não é, Ale? É verdade. A grande final está prevista para 1º de dezembro. E por hoje é só. Semana que vem nós voltamos com mais informações. Obrigada pela sua presença, viu? Quero agradecer a presença da jornalista Alessandra Neri. Muito bem, o 12 Nasci volta já. O autismo ou transtorno do espectro autista é um distúrbio do desenvolvimento complexo que afeta mais o sexo masculino, característico por uma ampla gama de sintomas, incluindo deficiências sociais, cognitivas e na comunicação. A incidência do autismo vem crescendo bastante. Em 1980, a cada 10 mil crianças, 4 eram diagnosticadas com autismo. Atualmente, são 170 autistas para cada grupo de 10 mil pessoas. Ou seja, 1 a cada 59 crianças tem esse transtorno. Infelizmente, os medicamentos existentes apresentam eficácia limitada, tratando apenas parte dos sintomas e desencadeando efeitos colaterais. Além disso, pouco se sabe sobre o que se passa no organismo do autista. Portanto, é preciso lançar mãos de modelos experimentais em animais de laboratório, a fim de entender melhor o autismo. Buscar prevenções e terapias farmacológicas para garantir melhor qualidade de vida aos autistas, que não existe cura, né? Para falar sobre autismo, desafios e perspectivas, vamos conversar com Tiago Berti Kirsten, que é
que é doutor em ciências pela Unip, pela USP, doutor em ciências pela USP e também professor titular do programa de pós-graduação em patologia ambiental e experimental do curso de ciências biológicas da Unip. Professor Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui e quero começar essa nossa conversa pedindo para o senhor que faça um senhor, não, você, né? Claro, por favor, né? Por favor. Você já ia falar, né? Estava Já. só esperando a deixa. Mas a educação, um doutor, né? Se eu é doutor em ciências pela USP, eu tenho que abrir com toda a pompa e circunstância. Mas, professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse quadro do autismo hoje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é muito legal saber que existe um espaço onde nós podemos discutir ciência, na verdade, é o que nós vamos fazer hoje. Principalmente nos dias de hoje, que parece que está tendo um certo retrocesso no que diz respeito a pessoas no século XXI ainda questionando se a Terra é plana ou não. Infelizmente, tem acontecido de redução de fomento à pesquisa. Então, esse espaço que nós temos aqui no programa é um espaço muito legal para poder discutir ciência e mostrar o benefício da ciência. Por que a ciência pode ajudar A evolução, a compreensão dos problemas, buscar medicamentos, enfim. Amplia o olhar, né? Claro. Até porque, até na abertura a gente colocou bem, né, que não existe ainda um mistério em relação a tudo que pode ser feito com o autista. Claro. É isso? Então, na verdade, é assim. O autismo, ele é um transtorno ainda... Pensando em ciência, ele é um transtorno relativamente descrito há pouco tempo. Somente em 1943, que Leo Kanner, ele descreveu, ele agrupou uma publicação com uma série de crianças, onde ele dizia, peraí, essas crianças não são esquizofrênicas. Até então, acreditava que o autismo estava dentro da esquizofrenia. Tratava as crianças como esquizofrênicas? Exatamente. Daí ele falou, não é a mesma coisa, não pode ser a mesma coisa. Então, ele fez uma publicação, se apropriou de um nome que não foi nem ele. Isso quando, Thiago? 1943. Isso para a ciência foi ontem, né? Faz pouco tempo. E daí, talvez, já adiantando um pouco, o problema do diagnóstico que existe ainda nos dias de hoje. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Tá. Então, então, ele, em 1943, se apropriou de um termo de Eugene Bleuner, onde ele dizia que o autista era aquele indivíduo esquizofrênico que tinha uma fuga da realidade. E ele se apropriou desse termo e disse, olha, tá aqui, vou batizar o transtorno do espectro autista. Onde, na verdade, ele agrupa uma série de outros transtornos de desenvolvimento, incluindo o Asperger, a síndrome de Rett, transtorno desintegrativo, enfim. Ele agrupou, fez um grupo de... E isso, na verdade, é o que tem sido aceito nos manuais de medicina nos dias de hoje. Tá. E aí o problema... Na verdade, mais um problema. O autismo, ele é extremamente complexo. Pois, são vários sintomas na mesma caixinha. Sim, então, sim. É o que você falou como que a gente faz para saber que tipo de autismo que é, né? Sim, então, na verdade, em primeiro lugar, não existe nenhum, mesmo nos dias de hoje, eu já não estou falando de 1943, estou falando dos dias de hoje, não existe nenhum exame de sangue e nenhum exame de imagem de encéfalo, por exemplo, que diga esse paciente tem autismo, esse não tem. Não dá para existe. Saber antes... Somente na barriga, na gravidez. De forma nenhuma, nem o adulto, nem a criança, de forma nenhuma. Não existe um exame de imagem nem de sangue que diz que a pessoa é autista ou não. Somente diagnóstico comportamental. Por isso a importância da família, a importância dos professores, a importância de psicólogos, psiquiatras, para chegar para fechar um quadro com o indivíduo sendo autista ou não. E vocês diziam sobre a complexidade dos sintomas. Autismo, geralmente, ele tem uma tríade de prejuízos comportamentais, incluindo prejuízos na socialização, uma criança que arredia, que não quer se interagir com outras crianças, problemas na comunicação, não faz questão de usar, seja a linguagem verbal ou não verbal, e problemas cognitivos, aprendizado, comportamentos ritualistas, repetitivos. Então, tem muita coisa para fechar um quadro. Isso são os principais, mas tem vários outros sintomas para dizer com relação ao autismo. Então, é muito difícil diagnosticar o autismo. E graus também, né? De dificuldade. Sim, tem desde indivíduos pouquíssimamente acometidos até indivíduos extremamente acometidos. Isso torna ainda mais complexo.
Eu acho que o mais difícil aí é esse poder fechar o diagnóstico. Porque você vai lidando. Eu posso falar um pouquinho, porque eu tenho um autista, um Asperger na família. E aí, assim, desde pequenininho, eu lembro que ele tinha o pescocinho molinho. Aí a gente achava assim, nossa, mas ele não firma o pescoço, né? Então a gente já começava a olhar, você vê, olhamos o físico primeiro. Aí depois a dificuldade de andar, de falar, né? Assim, algumas coisas a família foi observando, e é isso que você falou, a primeira coisa que você disse, né? O importante é a presença da família. Comportamental também, né? Para você ir observando a criança. O comportamento. Sim, sim. Agora, quando que, no caso dos pais, né? Depois de quanto tempo você percebe que a criança é diferente? Olha, em países mais desenvolvidos, eu vou destacar só os Estados Unidos, já existem casos de diagnóstico a partir dos 6 meses de vida. Olha. É muito novo, né? A criança, então, já apresenta alguma sintomatologia, mas é muito difícil. Para a realidade brasileira, a gente sabe que tem casos que, às vezes, o indivíduo já está na fase da adolescência e ainda não foi diagnosticado. Na adolescência? Em muitos casos. Mas aí isso deve ser um grau acontece. baixo, né? Não necessariamente. Não. O meu, por exemplo, foi isso. Infelizmente, Na adolescência, não fechava esse diagnóstico. E eu estou agora com uma criança que estou ajudando a olhar, e a criança está com 4 anos e não fechou o diagnóstico até hoje. Isso é a realidade. Mas tem todos os sintomas. Alguns. É difícil. Não, é por isso, justamente que aparece um sintoma, não aparece o outro. Aí, né, Claro, professor? e se vocês me permitem. Inclusive, isso ajuda a explicar por que em 1980, até eu vou dar até um dado um pouco mais antigo que eu achei recentemente. Em 1975, somente uma a cada 50 mil crianças era diagnosticada com autismo. Isso em 75. Em 1975. Agora a gente vem para os dias atuais, nos Estados Unidos, que é onde eles têm um controle maior, aí vem aquele dado de 1 para cada 59 crianças. Então é um aumento gigantesco. Isso, logicamente, com relação ao diagnóstico, que vem melhorado dia após dia. Antigamente, nesse 1 para 50 mil, deveria ter um monte dentro desses 50 mil, né? Que não foram diagnosticados. Já existia o autismo, ele só não era diagnosticado. Então, junta a questão da dificuldade do diagnóstico, do preparo não é do profissional, são 2 profissionais. Inclusive, aí vem a questão, reforçando, do professor na escola, do familiar em aceitar, psicologia, psiquiatria. Então, geralmente é um grupo que faz esse diagnóstico. Um grupo de estudos, né? Claro. Multidisciplinar. Multidisciplinar. E além disso... É isso assim que fala? Eu acho que... Pode ser, claro. E além disso, então, aí é a questão, mas por que tinha 1 a cada 50 mil e agora tem 1 a cada 59? Tem alguma coisa que está acontecendo a mais para explicar isso? Na verdade, sim e não. O diagnóstico, como eu disse, tem contribuído para aumentar o número de casos, mas, na verdade, o que acontece é que a gente aceita que muitas outras coisas podem levar ao autismo. Por exemplo? Por exemplo, questões durante a gestação. Então, casos de infecções bacterianas ou virais graves, não é que a mãe tendo isso vai dar origem a um indivíduo autista, mas aumenta a prevalência. Tá. Contaminantes, metais pesados também podem levar na gestante ao filho ter um problema do tipo... Por exemplo, assim, metais pesados a gente não imagina o que é, contaminação, né? Por chumbo, por exemplo. Mas em algum alimento? No alimento que chega nas nossas casas, com a questão de poluição, a indústria, às vezes, em alguns casos, não descarta da maneira correta, desastres ambientais. Nossa, professor, mas aí é uma variável difícil de controlar. Por isso que tem a incidência aumentando, entende? Mas não dá pra gente prevenir isso? Sim. A grávida prevenir? Então, na verdade, não é uma questão, assim, alarmista. Todas as gestantes entram em contato com infecções durante a gestação. Sim. Na verdade, o que a ciência tem feito é, primeiro, mostrar o que pode causar o autismo. Aí sim vem a questão de tentar prevenir alguns fármacos, algumas substâncias, alguns princípios ativos, por exemplo, o zinco, que eu faço pesquisa com o zinco, mostrando que pode, durante a gestação, prevenir esses danos, que são, na verdade, o que acontece com a mãe. A mãe, com uma infecção, com um insulto ambiental, no fundo, é tudo uma questão ambiental. Ela produz uma série de mediadores inflamatórios que conseguem atravessar as barreiras placentárias. Olha. E chegam até o cérebro do feto em desenvolvimento. Então, o meio ambiente afetando o cérebro da criança. Temos, olha que grave indiscutivelmente, isso. a questão genética. A gente não vai deixar isso de lado. A questão genética já foi provada que ela é importante.
Mas a questão ambiental também. Então, algum insulto materno chega até esses mediadores inflamatórios imunes, chegam até o encéfalo do filho no ambiente intrauterino, e daí afeta o desenvolvimento de maneira, muitas vezes, irreversível. Então, aí vem esses estudos com os modelos animais, que é o que nós fazemos atualmente, para tentar entender o que chega até o organismo do feto e como fazer para ou aquilo não chegar, ou como fazer para remediar ou prevenir aquilo. Fala um pouquinho das pesquisas Então, que a Unip faz. Em primeiro lugar, nós temos modelos experimentais de autismo, dentre outros, né? Que hoje a conversa é sobre autismo, mas a gente volta para conversar sobre esses outros modelos. O modelo experimental de autismo, ele, falando de maneira bem resumida, a rata gestante, num período específico da gestação, ela recebe uma substância que é uma endotoxina bacteriana. O que é endotoxina? É uma bactéria que chega para a mãe, ela fica com uma espécie de gripe, uma espécie de problema... Sim. Durante com vários sintomas para ela, só que esses mediadores imunes são ativados. A gente já mostrou que existem, por exemplo, citocinas pró-inflamatórias, citocinas que chegam até o encéfalo, até o organismo da prole como um todo. E aí afeta o encéfalo, a formação do encéfalo e a formação do organismo como um todo. Então, a nossa pesquisa faz esse modelo, em primeiro lugar, para mimetizar no roedor o transtorno do espectro autista. O que é um modelo experimental? O modelo experimental nada mais é do que nós lançando mão de uma ferramenta, nós estamos simplificando um problema complexo da natureza. Por questões éticas, financeiras e de tempo mesmo. A gente precisa, só abrir um pequeno parênteses, a gente precisa ter em mente que todo medicamento que está na farmácia disponível, seja anti-inflamatório, antipirético, quimioterápico, que salvam milhões de pessoas, todos eles foram aprovados somente após uma pesquisa experimental. Sim, que então, normalmente é feita com modelo animal. Sim, então nós precisamos fazer isso para entender o que está acontecendo no encéfalo ali do indivíduo e aí tentar propor terapias para prevenir, para amenizar. Enfim, então nós temos esse modelo experimental que tem resultados super interessantes, onde em menor escala, em escala simplificada, o ratinho ele tem os mesmos sintomas do indivíduo autista. Eu posso até dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, que quando a gente pensa em rato, em camundongo, geralmente vem aquela ideia daquele indivíduo asqueroso de esgoto, né? Em primeiro lugar, a gente trata desses indivíduos em biotérios com condições completamente ideais de criação, são livres de patógenos, enfim. Esses indivíduos eles são mamíferos, eles são, filogeneticamente falando, muito próximos a nós. 99% do gene que eu encontro num camundongo tem no ser humano. Então, nós somos parentes muito próximos deles. Por mais que isso possa parecer estranho para algumas pessoas. Nós e os ratos. Sim, nós somos muito... Então, a ciência lança a mão desses modelos experimentais... Justamente por isso, né? Tem uma explicação. Porque é muito parecido. O sistema imune é muito parecido, o ratos. sistema nervoso é muito parecido, o sistema... Enfim. Interessantíssimo. Por que os ratos, né? Claro. Então, porque é parecido realmente com o ser humano. Por essa semelhança. Então, nós, obviamente, respeitando todas as questões éticas, na Unip nós temos uma comissão de ética que analisa absolutamente todo o experimento antes de autorizar a sua pesquisa. Ok. É super rigoroso. Então, nós fazemos todo esse protocolo, esse ritual, para garantir que não exista sofrimento animal. E o que a gente pode falar dessa pesquisa que vocês estão fazendo na Unip, o professor, que pudesse, assim, que a gente já pudesse levar à população? Claro. Então, eu acho muito interessante dizer que, primeiro, nós temos mostrado um pouquinho do que acontece no encéfalo do indivíduo com esse comportamento tipo autista. Quando eu digo tipo autista, não é que eu tenho um tique do povo jovem do tipo. É que, na verdade... do tipo, né? Nós não podemos chamar um rato de autista, um rato de deprimido. Ele tem um comportamento tipo autista, tipo deprimido, tipo esquizofrênico. Tá. Porque isso é uma característica dos humanos. Isso. A gente lembra que a gente está simplificando. Então, nós temos demonstrado que esses indivíduos têm comprometimento, especialmente no sistema dopaminérgico, e nós estamos tentando dopaminérgico e sistema imune.
E nós temos obtido resultados muito interessantes no que diz respeito ao tratamento pré-natal, ou seja, a gestante, mesmo com a infecção bacteriana que ela recebeu, ela é tratada com zinco, que é uma coisa simples, que todo mundo tem acesso, Zinco, simples, vitamina barata. mesmo, zinco. Claro, o zinco é esse daí mesmo. Geralmente a gestante toma zinco. Sim, Ah. e que simplesmente com o zinco a gente consegue reverter grande parte dos prejuízos encontrados. O zinco, durante a gestação, preveniu o evolução aparecimento do sintoma. Agora, então, isso significa que o zinco é bom para grávida. Claro, ótimo. Toda grávida, toda gestante tem que tomar para zinco. o autismo. Olha Para que- prevenção de tudo. Inclusive prevenir Inclusive para o autismo. para a criança não ter os sintomas do autismo. Claro. Temos outro estudo interessante com a pioglitazona, que na verdade ele é um medicamento para tratar a questão de diabetes, mas que existia relato um relato de caso onde o paciente melhorava a sintomatologia do autismo quando era tratado com tratamento para diabetes, que ele tinha as duas coisas. Daí nós fizemos o estudo experimental e mostramos que a pioglitazona, aí já não é mais como o caso do zinco, que tratou a mãe gestante. A pioglitazona já foi administrada para o filho que já tinha nascido e já Pro tinha... próprio autista. E já tinha o comportamento tipo autista. E isso também conseguiu prevenir uma série de manifestações. O filhinho passou a chamar sua mãe, com a vocalização, a gente mede vocalização ultrassônica nos filhos, eles chamam que suas mães, eles demais. conversam. Ah, que Nós não interessante. escutamos porque é uma vocalização ultrassônica, mas eles conversam entre si. Ai, que Então, nós graça. temos microfones ultrassônicos na Unip que conseguem avaliar e mensurar o quanto de conversa tem do filho chamando a mãe. Filho, mamífero, você separa da mãe, ele começa a gritar pela mãe. E quando nós colocamos esse microfone, os indivíduos com comportamento tipo autista requisitam menos a mãe, que é um comportamento extremamente parecido com o autismo. E com esses tratamentos, zinco, pioglitazona, nós conseguimos reverter isso. No caso, Nossa, que boa notícia. Não, é fantástico. Quer dizer que, no caso, por exemplo, o comportamento autista, o autista é mais independente, é isso? Na verdade... Porque você fala existe que uma série... grita pela mãe, o autista já tem uma um certa desenvolvimento polêmica diferente. com relação a isso. Muitos dizem que é um indivíduo fechado no seu próprio mundo. Outros dizem que é um problema, um déficit mental. Na verdade, não é tão simples assim. Não Pode é ser nenhuma pode coisa ser uma nem uma criança outra. mais independente? Na verdade, No sentido de viver. ele tem vias de interpretar o mundo diferente. Sim. Não é por isso que ele é menos ou Sim. que ele... Na verdade, ele é diferente. Então, aí vem a questão do... Inclusive, há uns anos atrás, um pesquisador dos Estados Unidos disse que descobriu um gene que poderia ser manipulado e curar o autismo. Primeiro, não existe cura do autismo. Isso... E remédio, tem? Então, tem remédio para amenizar o sintoma. Mas aí que tá. A nossa pesquisa vem justamente porque os medicamentos, infelizmente, eles têm muitos efeitos colaterais... eles não tratam todos os transtornos. Então, quando aparece um pesquisador dizendo que vai curar o autismo, a gente sabe que isso não é bem por aí. O que a gente pode fazer é entender melhor o autismo, possivelmente prevenir e amenizar a sintomatologia. Mas esse cientista está falando em manipulação de genes, quer dizer, seria antes. Isso, mas aí vem inclusive a questão ética muitos chamam esse pesquisador que ele está fazendo eugenia. Ele está fazendo uma raça... Já está entrando, exatamente. Na verdade, Outro mérito, né? isso a maioria dos pesquisadores, inclusive eu, na verdade, acho que não é por aí o caminho. Nós temos que entender e inserir o autista no universo e fazer com que ele tenha uma vida a melhor possível e, se possível, prevenir alguma coisa durante a gestação. Quer dizer, mesmo sendo bom, existe uma ética na ciência que não deixa você avançar? Na verdade, falando em ética, tem um caso interessantíssimo, se vocês me permitirem comentar. Eu já comentei anteriormente que, enfim, problemas durante a gestação, como infecções virais, infecções bacterianas, uma mãe que durante a gestação teve uma dieta, um regime muito agressivo, muito forte, isso pode levar ao autismo, contaminação da alimentação por metais pesados, existem uma lista infinita de coisas que podem causar o autismo. Mas aí talvez vocês já tenham lido alguma coisa na literatura que eu acho importante dizer. Vocês acham que vacina causa autismo? Não. Nossa, não sei. Em 1999, um pesquisador, aí vem a questão da ética, um pesquisador chamado Andrew Wakenfield,
ele resolveu publicar um estudo dizendo que a vacina da tríplice viral causava autismo. Que toda criança toma quando Toda nasce. criança toma. O que vocês imaginam que aconteceu? As mães começaram, especialmente nos Estados Unidos, pararam de vacinar seus filhos. Isso foi quando? 1999. E o que isso vem acarretando desde então? O sarampo, que praticamente tinha sido erradicado nos Estados Unidos, voltou. E o que a gente sabe nos dias de hoje, depois dessa pesquisa que ele publicou, vem a questão da ética. Foram feitos vários estudos. Primeiro, mostrou que os estudos deles eram pseudocientíficos, ou usando uma linguagem atual, eram fake news, não existia nada científico naquilo. Só. E todos os estudos que têm sido feitos, eles refutam essa hipótese da vacina causar o autismo. Então, é importante esse espaço para dizer, vacina não causa autismo. Não existe nenhuma evidência científica que vacina causa autismo. Se você deixar de vacinar seu filho, ele pode ter sarampo, por exemplo. A gente tem acompanhado o noticiário de mortes por sarampo. E justamente essa fake news que você está falando. E não os pais diminuiu ficarem o caso com de medo. autismo. Professor, eu queria assim, porque o nosso tempo vai estourando e aí a gente fica muito curiosa. Eu acho que assim, pelo menos você vai ter que voltar. Claro. Porque vamos ter que falar mais desse assunto. Mas assim, o que é, num primeiro momento, o que é importante dizer para a população, as pessoas que, né, enfrentam esse caso muito de perto? Bom, então, em primeiro lugar, aquilo que a gente ouve falar há muito tempo, dos famosos exames pré-natais. Então, o acompanhamento com um profissional médico durante a gestação é fundamental para você ver com relação à suplementação de zinco e outras substâncias. A gente tem que saber que no Brasil, infelizmente, muitas mães não fazem isso. Então, acompanhamento médico, em primeiro lugar, para minimizar a chance da criança nascer, não só com autismo, mas com vários outros distúrbios. Sim, claro. Muito importante pré-natal. E outra coisa, com relação a uma vez que foi desconfiado do autismo, negligenciar isso e recusar isso é o pior caminho. Não aceitar, né? Não aceitar seria o pior caminho. Mas aí, professor, é dureza. Para a família é dureza, porque às vezes a criança fica ali, por exemplo, essa criança que eu conheço, ela fica ali no pezinho, ela pega o pezinho e fica ali no pezinho, só colocando o pezinho na boca. Então, mas por isso que é interessante dizer isso, porque hoje em dia existem terapias comportamentais com psicólogos, aliás, um conjunto, a questão do multi, do fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, o próprio professor ajudando na inserção desse aluno na escola, os pais que conseguem encontrar resultados muito interessantes no tratamento, na inserção desse indivíduo na sociedade. Certo. Então, é isso, é questão gestacional, procurar o acompanhamento pré-natal. Tá. E acontecendo alguma suspeita na família, não negligenciar. Quanto antes for buscar ajuda, a chance da inserção à sociedade e de minimizar algumas questões aumenta. E nós aqui, os cientistas, estão fazendo a nossa parte. Nós estamos procurando entender o que está acontecendo no encéfalo daquele indivíduo. Ok. As pesquisas continuam. Claro, e tem muita coisa ainda para acontecer. Por incrível que pareça, existem milhares de publicações com autismo, mas ainda tem muito mais pergunta do que resposta. E saber também o momento de publicar, né, professor? Claro. Que é isso que você estava falando, né? Quer dizer, a questão ética, né? Porque Claro. de repente fala uma coisa, não é bem assim. Nesse caso, não é bem assim, né? Causa um retrocesso. Exatamente. Mas nós estamos fazendo nossa parte, nós estamos investindo em pesquisa, em buscas terapêuticas, inclusive, para o tratamento. E nós temos encontrado alguns resultados muito interessantes. E o zinco mesmo, né, professor? Claro. Isso que você está falando em relação ao zinco São também. resultados muito interessantes. Tá bom, muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu estou terminando, mas com o coração apertado, porque eu gostaria de falar muito mais. Eu quero agradecer muito aqui a presença do professor Tiago Bert Kirsten, pronunciei certo. Claro. Tá bom, eu tento, né? Ele que é doutor em ciências pela USP e também professor titular do programa de pós-graduação em patologia ambiental e experimental e do curso de ciências biológicas da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Foi muito bom, obrigada. Obrigado. A gente volta em instantes, até já. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada uma agenda para 2030 com 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Um deles é a sustentabilidade das cidades.
tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. São metas importantes que visam não só a sustentabilidade, mas também um mundo melhor para vivermos. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com Fene Agostinho, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Unip. Professor Fene, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E eu queria começar com a pergunta principal. O que são essas cidades sustentáveis? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Você falou começar pelo final. Realmente essa é a principal pergunta. Eu gostaria até, antes, a gente poder contextualizar um pouquinho sobre o significado de sustentabilidade, senão talvez as pessoas entendem de forma não muito correta, tá ok? Fica à vontade, por favor. Bom, a ideia inicial é que do meio século 1950 para frente, o consumo de recursos do mundo começou a se acentuar muito, né? Estilo de vida, demanda de recursos energéticos, materiais, e isso veio degradando ou diminuindo a capacidade do planeta em suportar esse tipo de desenvolvimento. Então aí começou-se as discussões sobre o que podemos fazer então para melhorar isso ou evitar esse tipo de problema. Então aí começaram essas discussões, publicações de livros, e a ONU, então, em 1987, ela definiu, né, tentou definir pela primeira vez o significado de sustentabilidade, que na verdade a definição assim até hoje ela é um pouco... ela permite muitas interpretações, né? Porque, na verdade, ela é um valor, assim como felicidade, como liberdade. Então, ela não tem uma definição, tá? Mas a ideia é... Eu não sabia disso. Eu também não. Quer dizer, Para mim é tão claro, né? Sustentabilidade, você tomar conta, né, dos resíduos, das coisas, não sei. Eu estou muito mais uma caixinha muito pequena, né? Não, a ideia... Bom, é mais há várias interpretações. Há as interpretações científicas, políticas e de senso comum. Ainda bem que conseguimos expandir um pouco essa ideia para as pessoas que não são da academia. Até. Isso é muito importante também. Mesmo que o conhecimento é um pouco reduzindo em relação à escala, mas é muito importante as pessoas entenderem isso, tá? Mas a ideia é, então, pensando em cidade especificamente, a ideia é fazer com que essas cidades elas consigam ser resilientes, como você comentou muito bem, a essas possíveis intempéries da natureza, é fazer com que essas cidades consigam utilizar recursos energéticos e materiais locais, né, de forma local, e a ideia principal, obviamente, deve ser centrada na pessoa, na sociedade, porque sustentabilidade tem a ver com o objetivo final de sustentar uma sociedade. Então, trocar desenvolvimento para qualidade, fazer com que a pessoa sejam pessoas mais inteligentes, sejam pessoas com cunho espiritual maior também. Então, você troca o consumismo, a luxúria, por pessoas mais desenvolvidas intelectualmente. Essa é a ideia principal. E você pode atuar, né, pensando em políticas públicas, em diversas áreas. Você citou algumas delas no início. A ONU, por exemplo, no seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17... Legal isso, né? 2030 tem que estar esses objetivos bonitinhos. 17. Né? São 17 metas que eles querem chegar em 2030. Achei muito legal isso. Isso é importante para os tomadores de decisão, para quem faz política pública. Ótimo. O grande problema da academia, na verdade, fazemos muita ciência, muita coisa importante, né, para o mundo, mas a comunicação da academia com o tomador de decisão, que é quem faz as leis, de fato, exatamente. Isso precisa ser muito melhorado, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, tá? Então a ONU, nesse Objetivo 17... norte, né? Exatamente. Ela tenta isso, colocar de forma mais específica sobre como os vereadores, pensando em cidade, devem legislar sobre a cidade, como fazer leis específicas para se atingir esse Objetivo 17. Já pensar para 2030. Exatamente, esse é o prazo esperado, né? E qual que é dessa cidade invisível, qual é vamos dizer, quem é que está na ponta? Né? Qual é a característica, qual é o valor que está nessa ponta para que a cidade seja assim, sustentável? Tá. O que as pessoas têm que entender em relação ao senso comum é que tudo vem de algum lugar e tudo vai para algum lugar. Se eu vou construir um prédio, ou vou usar um transporte público, ou vou me alimentar, alguma coisa nesse sentido, eu preciso de material e energia que veio de algum lugar. E após a vida útil daquilo, aquilo vai virar um resíduo que eu preciso tratar, eu preciso dar uma destinação para aquilo. Assim, por incrível que pareça, muitas pessoas não têm essa consciência, né? Essa visão holística de
como funciona o todo, de onde vêm as coisas e para onde vêm as coisas, tá? E para onde vão, né? Exatamente, para onde vão. Então, assim, aumentar a informação nesse sentido para as pessoas, até do senso comum, fora da academia, é muito importante, porque são elas que consomem, né? Então, é falar para elas que, olha, evite luxúria. Quando você fala evite luxúria, é o quê? Eu vou dar um exemplo. Não, espero que as mulheres me entendam. Eu não preciso. Fique muito claro. Eu não preciso ter, por exemplo, 30 pares de sapato no meu guarda-roupa. Eu não preciso buscar um pão na padaria de carro. Você pegou um ponto fraco dela. E bolsa também, que é bolsa e sapato. Bolsa e sapato. Você é Dona Cristina, minha mãe. Não pode. Então, o que se busca é o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento mais, como eu disse, intelectual, de informação. Tornar as pessoas mais informadas, mais inteligentes. Enxugar um pouco, né? E reduzir... Produzir menos lixo. Isso, exatamente. Reduzir a demanda de recursos para gerar também menos lixo. Essa é a ideia principal. Você sabe, Feni, que nós recebemos... conversamos outro dia com um cientista, falando... Eu nunca tinha pensado nessa coisa de para onde vem, da onde vem, para onde vai. Quer dizer, as espaçonaves, né, os foguetes vão para o universo, vão lá para fora. E depois volta só uma cápsulazinha que vai para o mar. Quer dizer, então, esse lixo todo vai estar ficando lá. Tem. Agora já estão pensando como é que fazem para trazer a nave inteira, o foguete todo. Quer dizer, já estão pensando numa coisa ampla, de universo, não é isso? O lixo no espaço. Já estão preocupados com o lixo do que se produz no espaço, né? Agora, enquanto isso, vamos cuidando do nosso aqui também, né, professor? Exatamente. Então, essas ideias... Infelizmente, elas vão acontecendo devido às pressões que o ser humano vai sentindo, né? A gente vai, geralmente, agindo devido a pressões. Então, antigamente, a população era menor, o consumo era menor, então havia muito recurso disponível, eu conseguia tratar o resíduo de forma mais tranquila. A biocapacidade do planeta era maior, então tudo funcionava bem. E tinha menos lixo, não tinha? Muito menos. Aí a população cresce, estilo de vida cresce, tudo se concentra nas cidades. Sim, saem do campo. Então as pressões começam a aumentar. O meio ambiente começa a falar, olha, eu não tenho tanta água para fornecer para vocês. Eu não tenho tanta energia para fornecer para vocês. Então, de acordo com essas pressões, começa a se fazer políticas públicas. O próprio meio ambiente começa a falar, oi, eu tô aqui, né? Exatamente. O próprio exemplo que ela citou dos resíduos, as próprias indústrias agora, elas são pressionadas, algumas, né? A cuidar do resíduo gerado após o uso do seu bem. Sim. Pneus, por exemplo, baterias, as indústrias são responsáveis em buscar isso após o uso, coletar e trazer e fazer um tratamento adequado de acordo com a legislação. É uma educação que está sendo feita, Fênia, é isso? Meio obrigatória, com leis, porque tem que ser para a gente aprender, né? É que nem um cinto de segurança. Se não multasse, a gente não punha. Então, se não multar, as pessoas continuam prejudicando o meio ambiente. Infelizmente, funciona dessa forma. O ser humano, ele precisa melhorar um pouco, sabe? Espiritualmente, intelectualmente, para conseguir entender as coisas. Mas hoje em dia, realmente, é só por pressão. Mas é cultural o que está acontecendo. Nós estamos falando de Brasil? Estamos falando de mundo? Alguns países, eu diria que eles são um pouco mais desenvolvidos nesse aspecto, tá? Algumas pessoas, outros países, as pessoas, elas entendem isso, que a vida é muito mais do que consumismo. A vida é inteligência, é interação social, é crescimento interior, tá? Alguns países do norte da Europa, por exemplo, mas a maioria deles, pelo que nós vimos na literatura científica, tem o mesmo comportamento. Então, não é só Brasil. Professor Feni, então, quer dizer, quando você fala de cidades invisíveis, são esses valores que cada um de nós precisa ter, adquirir, conservar, observar, para que a gente consiga ver uma cidade melhor? O termo, né, hiding, né, escondidos, está mais relacionado à ideia de que tudo vem de algum lugar e tudo vai para algum lugar, tá? Inclusive, esse é o tópico central dos alunos da graduação, que eu dou aula na graduação. Aliás, todos os alunos de engenharia da Universidade Paulista têm essa disciplina, esses conceitos que nós passamos, né, para eles entenderem que tudo vem de algum lugar e vai para algum lugar. Então, a ideia de escondidas ou invisíveis é para que ele abra a mente dele e consiga enxergar o todo. De onde vêm as coisas e para onde vão as coisas. E se planejar. Será que daqui a 10, 15, 20 anos eu vou ter esse recurso ainda? Eu vou conseguir tratar esse resíduo? Como vão ser as coisas? O meio ambiente vai conseguir suportar o estilo de desenvolvimento que eu tenho atualmente? Então, a ideia invisível é essa, sabe? É abrir a janela de avaliação. Ter uma visão holística que nós falamos. Agora, essa cidade inteligente, ela já tem, assim... A gente consegue visualizar o que vai ser? Quais são as mudanças principais que você está passando para os alunos? Cidades inteligentes, né, Smart Cities,
ela tem dois lados da moeda, podemos dizer assim. Tem o lado positivo, né? Que vem o lado da inovação, da facilidade, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de problema ou não alcançam alguma coisa. Só que ela não resolve o problema. A tecnologia não resolve o problema nosso em relação à demanda de recursos, tá ok? Ajuda bastante, mas não resolve, porque a gente pode acabar caindo no que a gente chama de paradoxo de Jevons, que mais ou menos a ideia é, se eu aumento a eficiência do meu processo ou se eu facilito as coisas, ao invés do consumo diminuir, que era o objetivo principal, o consumo no fundo acaba aumentando. Porque Exatamente. É fácil, facilita, então eu quero mais. É isso então, mesmo. tecnologia é muito bom. Tem-se que aplicar e investir em tecnologia, mas não é a solução do problema. E o que mais que você pensa da cidade inteligente? Ah, Que pode ter, a gente pode falar que, olha, daqui 10 anos, daqui, sei lá, 2030, vai ter isso, já estão sendo pensadas essas soluções. Que soluções? Tem muita... Exemplos específicos fica difícil dar agora, mas tudo relacionado à parte de robótica e à parte de sensoriamento, que facilita você obter Sensoriamento? Sensores? Sensores, basicamente. Sensores. Exatamente. Porque o sensor faz o quê? Basicamente, os sensores tomam algumas decisões, né? Por exemplo, o exemplo mais tranquilo, mais simples, você entra na sua casa, você tem sensores que identificam você entrar e acende uma luz, você não tem que ir lá e apertar o interruptor. Esse tipo Ou de coisa. esquecer de apagar a luz, né? Ou esquecer de apagar a luz, exatamente. A ideia é a mesma. Tá. Então, essa ideia de smart, ou de tecnologia, ou de sensores sendo instalados, isso está bem avançado nas indústrias agora, né? Elas vêm evoluindo nesse sentido. Mas tem que tomar também muito cuidado, falando em indústria, porque se você automatiza muito, você perde mão de obra. Esse é um problema muito grande, né? Você pode falar, vou melhorar muito a minha eficiência, vou produzir mais com menos, o que é uma coisa muito positiva. Vou ser mais eficiente, vou gerar menos resíduos, etc. Sim. Mas tem aspecto social que deve ser pensado muito. E até hoje, pouco se fala nas reuniões científicas que eu participo em relação a isso, pensando em indústria, tá? Vamos robotizar, vamos ficar mais eficientes. Mais o ser humano. Exatamente. Mas e o ser humano, que no fundo é o ponto final, é a coisa principal que nós devemos focar, que somos nós, né? Então, deve-se tomar muito cuidado com isso. Uma grande preocupação nas cidades, em todas as cidades, aliás, é o transporte, né? O transporte, você se locomover dentro da cidade. E aí vem a tecnologia, eles estão tentando achar soluções. O transporte vai melhorar? As pessoas vão parar de usar carro cada vez mais? Ou para onde se tem que olhar para que isso tenha um encaminhamento melhor? Se isso vai melhorar, eu espero que sim. Eu tenho Obrigada, dois filhos que espero que eles tenham assim, um futuro melhor. Você falou que é tudo com pressão, né? Tudo com pressão, exatamente. Então, quando tem pressão, funciona? Funciona. Eu conheço alguém também que funciona com pressão. O metrô aqui em São Paulo funciona muito bem. Eu vim aqui bem rápido de metrô e funcionou muito bem. Sim. Citando o livro de Schumacher, né, ele fala que foi publicado há uns 40 anos atrás, ele chega à conclusão que, no fundo, o pequeno é melhor. Qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia é, o que seria o mundo ideal, que eu sei que é muito difícil, talvez até impossível, é eu estar na minha casa e trabalhar do lado. Evitar ter que usar transporte, exatamente. Me deslocar. Tudo funcionar de forma local e regional. Os alimentos que eu tentar delícia. consumir... No entorno. Exatamente. Que Isso seria a ideia, né? O mundo ideal. O mundo ideal. A produção de alimentos perto da região onde você está, a água ali perto, evitar muitas concentrações. Então, ele fala que a única solução, segundo ele, né, pode ser um pouco pessimista da parte dele também, mas tem muitas ideias interessantes no livro, é que pequeno é bonito. Tá? Então, a ideia que ele fala é trocar crescimento por qualidade. Só assim a gente vai conseguir atingir o desenvolvimento sustentável. Então, mas aí como é que faz com as cidades que já existem? Essas cidades já estão aí no caos da cidade. Como é que faz para mudar? As metrópoles, não é? As metrópoles já estão... Existem alguns projetos, vão melhorando devagar, né? Mesmo São Paulo a gente vê... Mas como é que faz para você num futuro tão próximo? Silvia, você sabe que sempre eu fico pensando na população de São Paulo? Porque, assim, como é que alguma política pública vai dar conta? Nós estamos falando aí de 20 milhões, né? 20 milhões de pessoas. Como é que uma política pública, ele vai implementar uma política pública para dar conta de que 20 milhões sigam isso? É muita coisa. E o tempo é curto, porque 10 anos... Eu entendo, concordo. Não, 20 anos, sei lá, 2030 é bastante. E também tenho as mesmas dúvidas e não tenho uma resposta
resposta para dar. Mas a ideia principal que alguns cientistas falam, eles citam até os termos, por exemplo, de ruralização. É evitar que as cidades sejam altamente concentradas, tá? O que seria ruralização? Seria permitir que as pessoas na área rural tenham condições de se desenvolver também. Evitar que elas... Exatamente. Né? E primeiro é evitar que elas venham para cá e depois, quem sabe, até fazer com que algumas retornem para o interior e para a zona rural. Você vê que tem que fazer o caminho de volta, né? Todo o capitalismo que trouxe, né, para as grandes cidades, nós estamos fazendo o caminho de volta mesmo. Em relação à educação e conhecimento, o que a gente pode esperar? Esperamos muito. Eu sou uma pessoa otimista, né? Como eu próprio citei, por exemplo, a Unip, no seu programa os alunos de engenharia que entram, todos eles no ciclo básico, têm disciplinas relacionadas a desenvolvimento sustentável e a relação do engenheiro com o meio ambiente. Então, essas novas pessoas estão ganhando informação que, quando formadas e entrarem para o mercado de trabalho, elas já vão ter uma ideia diferente do que as pessoas que estão agora tomando decisões, talvez não por culpa delas, né? Mas elas não tiveram esse tipo de informação quando elas estavam no seu tempo de educação, quando elas estavam sendo formadas. Então, quer dizer, e a Unip já está formando engenheiros nesse nível, né, professor? Muito bem. E todos eles, no ciclo básico, eles têm as duas disciplinas, que é engenharia, meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade. Então, eles ganham esse tipo de informação. Logo no começo já. Logo no começo. E já começar a pensar, desenvolver, né? Porque do lado da minha casa estão construindo lá, eu acho que é a presença do engenheiro que já está diferente. Eles estão construindo um prédio. Imagina, batistaca, de manhã e tarde, né? Aquela coisa, tal. E eu vejo que quando chega o engenheiro, ele todo mundo, né, respeita, né, a turma ali, todos os trabalhadores e tal. Mas eles mandaram, em primeiro lugar, uma carta para todos os moradores pedindo desculpas pelo barulho e tal. Quer dizer, eu já comecei a olhar essa turma que ia me incomodar, eu já comecei a olhar para essas pessoas de forma diferente, né, professor? Então, acho que já é um novo olhar, né? O tipo de pressão, como nós estávamos discutindo aqui agora, tem também para a área de construções, né? Para a área de construção civil, por exemplo. Porque hoje em dia, um diferencial é você obter uma série de certificações ambientais, não só ambiental, mas social também. Poderia citar algumas aqui, a LEED, a Qualis. Então, me parece que essa construção específica que você está falando, ela pretende obter esse tipo de certificação, né? Então, a certificação acontece assim. É uma série de critérios que ela tem que respeitar, né? Que ela tem que seguir para ser certificada. E isso facilita muito empréstimos do banco, por exemplo, ou vender o imóvel depois. Então, certificação é um tipo de pressão que funciona para a área de construção. Não só a área de construção, os alimentos também. A gente vai no supermercado agora, somos bombardeados com um monte de informações, né? Cada dia mais. Eu sou como um fanático por café, gosto muito de café, então eu fico procurando nos rótulos do café os cafés que são certificados, com selos de qualidade, né? Tem vários selos de qualidade. E eu observo isso porque eu tenho esse conhecimento. Então, e também o cuidado que tem na sustentabilidade dessa empresa. Exatamente, muito bem. As certificações funcionam para isso, para ter esse cuidado ambiental, sempre visando a sustentabilidade. Usar menos recursos, usar menos água, menos cimento, nesse exemplo específico que você falou. Até na construção, Sim, né? em tudo. Eles aprendem até na construção a usar menos, a gastar menos. Sim, você faz projetos. Tá vendo como a função dos novos profissionais é importante? Um arquiteto, por exemplo, que tem esse tipo de informação agora, um arquiteto que está sendo formado agora, ele já tem esse conhecimento da necessidade de fazer projetos que demandem menos recursos energéticos e materiais. Então, ele faz aquele projeto virado para onde o sol nasce ou põe, para usar menos ar-condicionado, aberturas para possibilitar a ventilação, que também demanda menos energia elétrica depois, e assim por diante. Professor Fene, então, e ele já começa a obter esse conhecimento, essa consciência dele que vai mudando já na Unip, né? Quer dizer, a partir do momento que esse aluno entra e já tem essa disciplina, né, professor? É impossível que depois que ele aprenda um negócio desse, ele saia lá e vai fazer uma coisa para prejudicar Exatamente. o entorno. Exatamente. Isso é fundamental. Na formação do profissional, né? Quanto antes ele aprender e ter ideia da importância desses conhecimentos, ele vai levar isso para a vida inteira dele. E agora, você querer mudar uma pessoa que já trabalha 40 anos no mercado, teve uma formação diferente, não é que ele teve uma formação ruim, essa pessoa, é que naquela época, aquela formação que ele teve
Era suficiente. Era o que tava Porque a cidade, o mundo, funciona como um corpo humano, né? Um metabolismo. Tudo vai mudando de acordo com as características, com o passar do tempo. Então, para aquela época, era um ótimo profissional. Mas as decisões dele, hoje, com um mundo diferente, já têm que ser repensadas. Mas eu acho isso fantástico. Por exemplo, eu moro muitos anos no mesmo condomínio, há quase 20 anos. Então eu olho, né, esses condomínios novos que estão sendo feitos, esses prédios que estão sendo feitos, tudo automatizado, pensando de uma outra forma. Então eu fico olhando, nossa, e não dá, quer dizer, e aqueles prédios que já estão formados, não dá, estão tentando se adaptar à nova realidade, assim como os profissionais, né? Isso, exatamente. Como você citou, assim, não é fácil, não existe uma mudança rápida. Ano que vem tudo vai ser alterado. Não, tem que ir aos poucos, tem que melhorar a colaboração entre academia e vereadores para legislar, né? Políticas públicas. Exatamente, políticas públicas e ao pouco, com bom conhecimento, sabendo o que a gente E isso busca entra a no futuro. parte da Unip, que é levar o conhecimento, né, professor? Perfeito, muito bem. E aos poucos nós vamos mudando o mundo que a gente vive. Isso é interessante mesmo, quando você consegue, você vê, e a gente não pensa, né? Quando eu achei o título super interessante, né? Cidades sustentáveis, cidades invisíveis, né? Porque são valores que você não enxerga no dia a dia, né? Mas aí quando você vê um prédio construído, aí o prédio, tudo, né? Você vê, não é só prédio, a própria, se eu olhar o certificado, agora acabou, agora você vai ver o que vai ser. Não, e é importante a conscientização, você vê ele falando do café. Quando ele vai tomar o café, é isso que eu estou falando, que a gente tem que se conscientizar. Você consumir um café que é sustentável. Quer dizer, é a nossa colaboração. Vai olhar lá direitinho, ver se aquela empresa que você está usando aquele produto, se ela não está jogando tudo no mar, não é isso? E a parte social, né? Para a gente realmente contribuir. E o professor... Não, já está virando uma discussão aqui, né, Silvia? Mas olha que interessante. É porque, por exemplo, quem fabrica também vai se preocupar com isso, porque senão ele não vai colocar o produto dele no mercado. É isso, né? Muito bem, exatamente. Certificando, ele ganha mais mercado, né? E ele acaba vencendo uma possível concorrência no mercado também. Sim. Tem isso da concorrência também. Os selos são importantes para isso também. Lá no supermercado, se você e o professor, nós três vamos no supermercado e comprarmos só esse produto que tem certificado, imagina o outro. Exatamente. Isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo, tá? Pra tudo. Alimento, construção civil, carros... para tudo. Roupas, sapatos e bolsas, para quem gosta. Ele olhou para você, viu, Malu? Então, quer dizer, professor, mas eu já adotei um comportamento. Bom, nós estamos falando das mudanças que são pequenas, né? Então, mas são mudanças. Então, pode ser que... é o que a gente está falando aqui. Exatamente. Então, assim, eu só compro um novo óculos se eu puder dar esse. Então, um sapato, eu não tiro da sacola, eu posso até comprar, porque às vezes, né? Mulher é mulher. Mulher é mulher. Você compra, eu só compro se eu puder, levo na sacola, fica lá em casa. E não pode sair da sacola enquanto eu não der o outro sapato. Exato. Professor, nós estamos encerrando o programa. Tem alguma informação, alguma coisa que você queira passar? Tem sim. Eu gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo, né, para aqueles que já se formaram. Nós trabalhamos com esse tema e outros relacionados à sustentabilidade, produção mais limpa, economia ecológica e métricas para se quantificar isso e para poder fazer comparações. Isso no programa de pós-graduação em engenharia de produção da Unip, no qual eu sou professor. E o processo seletivo está aberto agora, inscrições até dia 25 para aqueles que quiserem fazer o processo seletivo. São todos bem-vindos. Se quiserem até o laboratório, que fica na Bacelar 1212, conhecer o nosso laboratório, saber o que fazemos, conhecer os professores, trabalhando em 3 professores, são todos bem-vindos. Que legal. Que legal. Olha, foi esclarecedora a sua entrevista. Obrigado. A gente espera essa cidade aí, viu? Muito para os nossos filhos e os nossos netos, né? Eu também. A gente vai assistir de camarote. Exatamente. Quero agradecer aqui ao professor Fênio Agostinho, que é professor do programa de pós-graduação em engenharia de produção da Unip. Muito obrigada, professor, e até uma próxima. Obrigado a vocês. Abraço. Obrigada. A gente volta em instantes. Até já. A internet das coisas é um dos pilares da indústria 4.0, conceito que está revolucionando a indústria a partir da integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas. No Brasil, a 4ª Revolução Industrial está em desenvolvimento e todo o potencial é dirigido para o aumento substancial da competitividade com maior economia em todos os segmentos.
Informações que antes eram geradas, mas não processadas, ganham novo sentido com a conectividade da internet das coisas. E como esse assunto está na ordem do dia, nós convidamos mais uma vez o professor Vinícius Eutai, professor dos cursos de Engenharias e Ciência da Computação da Unip. É interessante aqui ressaltar que o Vinícius ele é formado em engenharia eletrônica, é autor de dezenas de publicações e artigos científicos nacionais e internacionais. O Vinícius, que é um profundo conhecedor e estudioso das novas tecnologias que estão revolucionando o mundo. E por isso que ele volta aqui. Ele esteve na semana passada e volta. Não, volta todo elegante, hein? Todo elegante e tal. Muito bem. São as pessoas que estão nos assistindo, nós devemos, né? Temos. Estamos sendo cobrados. Por Então, isso. as pessoas estão Quem nos está assistindo? O Vitor Duarte está assistindo? Vitor Duarte está Oi, assistindo Vitor. com o pessoal. Tá bonitão, né? É pro Vitor que nós fazemos, né? Isso. Público. Quem mais? E eu quero agradecer também, mandar um abraço pro Renato Fidelis, que mora em Cáceres, no Mato Grosso. Ele está assistindo o nosso programa hoje e o Renato mora ali em Cáceres, que é a entrada do Pantanal. Então, tá ali assistindo. Quando ele viu que a gente ia falar desse assunto, publicamos ali no Facebook. Já cobrou também. Já cobrou. Quero assistir, como eu faço para assistir? E para assistir é fácil, viu? Só colocar lá, Curso e Colégio Objetivo, e você pode assistir a nossa entrevista ao vivo. Vamos lá, então. O que nós temos para falar dessa conexão aí da internet das coisas, indústria 4.0? A tecnologia veio para assustar ou para ajudar? Os dois. Depende da forma que nós vamos olhar a tecnologia, principalmente a conectividade, né? Eu costumo falar até para os alunos que tudo que é desconhecido gera aquele medo. Nós não sabemos como que vai ser o futuro, então se for utilizado com bons olhos, isso é muito positivo. Se for olhar para o lado negativo, também tem os dois viés, né? Vamos dizer assim. A internet das coisas, principalmente, não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem da década de 80, 70. Ela mudou o seu formato e está trazendo, digamos, a parte positiva agora. Obviamente que tudo você tem que ponderar. Então a ideia é justamente essa. O que é a indústria, né, 4.0? Quer dizer, a gente já ouve falar e tudo, mas é preciso explicar mesmo, começar da base, né, o Vinícius? O que é essa indústria 4.0? Na verdade, é consequência da terceira revolução industrial. Então, é o uso de algumas tecnologias que foram aprimoradas da terceira revolução industrial. Então, a principal da terceira revolução industrial é a parte de computação. Então, os computadores, principalmente com a famosa Lei de Moore, que vem desde a década de 70, ditando a regra da computação, a diminuição, o barateamento. Então, hoje você consegue colocar um computador dentro de um tênis, dentro de um relógio, dentro de um objeto, literalmente as coisas. E aí, tem no computador, você tem a conectividade. Então, a internet deu uma expansão. Então, hoje, eu costumo sempre brincar. Na década de 90, quando você tinha um computador, era um computador por casa. Você tinha a briga com os irmãos para ver quem que ia conectar. E hoje você não tem mais esse problema. Hoje, cada pessoa acaba tendo 5, 6 computadores. Seja notebook, celular, tablet e os outros periféricos, né? Então, assim, quando você começa a baratear e conseguir colocar isso nas coisas e conectar e obter informação, é o que a gente chama de internet das coisas. É um ecossistema, na verdade. E as empresas, no caso, quando a gente fala em indústria 4.0, as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade e hoje os computadores estão dentro das empresas. Isso. Então, assim, quando a gente fala de indústria, todo empresário monta uma indústria com um propósito. Normalmente é ganhar dinheiro. Então, a melhor forma de ganhar dinheiro é atender esses clientes. Então, a indústria 4.0 é o uso desses recursos para a produção, para a indústria e, de certa forma, otimizar o valor de produção ou gerar um valor agregado, um serviço agregado nessa produção. Então, a personalização dos serviços. Eu costumo até brincar, antigamente você tinha o famoso produção de linha de série, você não tinha como escolher. Então, se você compra uma roupa, você não pode escolher ou detalhar ela. Vem naquele formato, naquele tamanho, padronizado.
E a indústria 4.0 ela consegue personalizar. Então, hoje nós temos a produção de vestuário que você consegue escanear e otimizar as dimensões daquela pessoa e fazer uma peça exclusiva para aquela pessoa. E isso com custo da mesma linha de produção, se não mais barato. Isso que é o legal da 4.0. É você otimizar e personalizar. Isso é o lado bom. O Lado lado bom. ruim seria, no caso, quer dizer, menos gente trabalhando. O robô substituindo as pessoas. Isso. Você tem a diminuição de mão de obra e aí você gera um novo seara que está vindo agora, que está sendo chamado de Sociedade 5.0. Uau, já então você estamos está no mudando Silvia, até na sociedade. A hora que a gente aprende a 4.0, lá vem eles com a 5.0. Sim. Fala para mim. Então, que qual que é a ideia? O uso do IoT, da indústria 4.0... IoT? IoT é Internet of the Things, que é a internet das coisas, vamos dizer. Então, quando você... Eu pergunto, porque para professor a gente pode perguntar. E a tia... Tia Mariana sempre assiste. Sempre ela tem que assistir. E quando ela não entende, ela me telefona. Como é que Malu, é? IoT. IoT, tá bom? Tá Então bom. Então, o que acontece? Como que é o perfil das pessoas desde que surgiu a Revolução 4.0? Acordar, se deslocar até o trabalho, trabalhar e depois voltar. E você tem poucas horas de lazer. Sim. De certa forma, você vai dormir 8 horas. Então, se você for ver, a maior parte da tua vida você está trabalhando e dormindo. Ou no Você não vive. Então, em São Paulo, você está 2, 3 horas para perder e você acaba não tendo qualidade de vida. É verdade. Então, está surgindo uma nova área que nós estamos reaprendendo a viver. Então, essas tecnologias vendo por esse lado bom, nós vamos ter que reinventar a sociedade. Então, o que a máquina faz de melhor, deixa ela fazer. É um trabalho desumano, vamos dizer assim. Por isso que as máquinas têm que se destacar. Olha. Então, nós vamos aprender a viver. Então, qual que é o papel da sociedade agora? É isso que a gente precisa encontrar. Que a gente está entrando na sociedade 5.0. Então, assim, em vez de eu estar no trânsito dirigindo, eu posso estar fazendo um curso, posso estar fazendo uma reunião, porque o carro é autônomo. Então, assim, o que eu faço nessa 1 hora, 2 horas de trânsito? Temos que reaprender. Então, ao invés de estar lá apertando o parafuso, eu ponho robô para fazer isso. Eu diminuo a questão de acidente de trabalho e esse tempo, o que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Então, esse que é o legal. Vai usar a criatividade mais daquela pessoa, aproveitar melhor o profissional. Isso mesmo. Então, as áreas que nós estamos falando de criar novas profissões, vem justamente dessa necessidade. Então, o Nova York, por exemplo, já se comenta, se virar todo o carro, os autônomos de táxi em Nova York, o que esses motoristas vão fazer? Eles trabalharam dessa forma a vida inteira. Então, a gente precisa reinventar uma sociedade. E o uso também benéfico também para a sociedade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, para tirar documento, nós temos o Poupa Tempo. Sim. Eles já estão com um projeto, que é o Poupa Tempo 4.0, que está envolvido com a sociedade 5.0. Então, você não precisa mais ficar naquela burocracia, os serviços passam a ser todos digitais. Essa semana, por exemplo, fechou uma unidade do Detran, no centro de São Paulo, ali perto de Santa Cecília, justamente por causa disso. A demanda passou a ser online e não presencial. Então, como não tem demanda, já fechou um posto. Então, isso nós estamos criando uma nova sociedade. A interação dos políticos, por exemplo, os movimentos Vem Pra Rua, que ocorreu nos últimos anos, foi uma organização através de redes sociais, uma conexão entre as pessoas. Então, nós estamos já intervindo na gestão, na forma de se criar lei, na forma de acompanhar notícia, tudo via internet. Então, é o uso, de certa forma, assim, uma nova forma de viver. Novos paradigmas, né? Isso, Pra isso. usar uma palavra aí na onda. Isso. Você pode tirar alguns elementos da vida da pessoa, mas não tira a internet. Não tira o celular. Então, hoje, você sem celular numa rua, você não faz nada. Com o celular, você faz tudo. Hoje, você consegue um tradutor, você consegue uma localização, um sistema de busca com celular. Então, isso é uma sociedade 5.0. Ô Vinícius, mas aqui, olha, a estimativa é que em 2020, né, que está próximo, Sim. serão mais de 26 bilhões de dispositivos conectados. Isso. A projeção é que 50 bilhões estejam conectados à internet. Quer dizer, Sim. o mundo inteiro 50 conectado. milhões de pessoas? Sim. Não, Sim. eu falei bilhões. Bilhões. E pode já chegar na casa dos tri. Mas então, a gente tem tudo isso? 50 sim. bilhões?
Tem? Sim. Não é. Se a gente pensar que... Não, que... 7 bilhões. O planeta não tem 7 bilhões de pessoas? Mas quantos dispositivos a gente tem por pessoa? Ah, verdade. Ai, meu Não soube fazer a Você conta. estava esperando essa pergunta, né? Então, Você caiu, Malu. é o que a gente acabou de comentar. Se você tinha um computador numa casa e hoje você tem 5, 6 verdade. dispositivos por pessoa, você já tem esse número, se não mais. Então, para você ter, por exemplo, um serviço no shopping, já está conectado. Hoje é normal você ir no estacionamento de um shopping e cada vaga está conectada com um sensor, Sim. já avisando em um sistema de apresentação. Então, quantas vagas tem ali, quantos dispositivos já tem conectado? Não, então, é quando você chega no shopping, já está dizendo ali quantas vagas estão disponíveis. Exatamente. Disponíveis. Isso está facilitando a nossa vida. Isso é a internet das coisas? Sim. Você está conectando uma vaga através da internet. Você não precisa ficar procurando. É o que ele estava falando, negócio de tempo. A nova sociedade. Você não perde mais tempo procurando vaga, porque já está falando que ali, se você entrar naquele corredor, tem uma vaga para você. Você não precisa perder tempo, xingar quem não tem, né? Não. tem. Pensa que através do celular você consegue, por exemplo, que quem é da Grande São Paulo sabe disso. O aeroporto de Guarulhos, que é o internacional, ele fica afastado da cidade de São Paulo, fica alguns quilômetros. E pensa que se tiver um acidente nesse trajeto e a companhia consegue prever, com as pessoas conectadas que estão no celular, quantas pessoas vão se atrasar. Às vezes é viável você atrasar o voo para essas pessoas conseguirem chegar e você tem o quê? Uma otimização de custo. É um sistema produtivo de serviço, mas você consegue. Então, ou por exemplo, tem um acidente em alguma determinada estrada, teve uma catástrofe, você consegue conectado trazer essa informação para uma sala de crise da prefeitura, acionar um sistema de segurança. Então, assim, aí entra que é uma nova área do IoT, que são as Smart Cities. Você transformar as cidades inteligentes. Os faróis conectados. Tem uma ambulância, tem um acidente, essa ambulância precisa chegar. Então, se os semáforos estiverem conectados, ela consegue abrir o caminho para essa ambulância fluir. Então, a gente tem que usar uma sociedade conectada. Quanto mais pessoas, mais serviços a gente tiver conectado, melhor para todo mundo. Melhor, mais tempo, né? O que você Isso falou. aí. Mais tempo para viver, quer dizer, a tecnologia ela está ajudando, ela está chegando então, na minha opinião, para melhorar o nosso mundo. Sim, toda a tecnologia, né, até a premissa da engenharia, da tecnologia, ser criada para o bem. O problema é quando cai nas mãos erradas, né? Como então, tudo, né? Sim, então assim, óbvio que sim, nós temos que tomar, não podemos também não criar tecnologia por conta disso. Nós temos que tomar as precauções, tomar segurança da informação, criptografar, que é uma outra área de segurança da informação. Então, todas as áreas acabam ganhando com isso. Muito bom isso daí. Ô, Vinícius, lidando com esse assunto de perto, e você é um entusiasmado por esse assunto, o que te surpreende nessa área? Surpreender? Todo dia, né? Não consigo definir isso daí, porque... Não tem surpresa? Já é normal. Então, assim, eu me surpreenderia se não tivesse uma tecnologia, não estivesse avançando. Então, assim, a sociedade tem que estar na zona de conforto. Então, quando nós aprendemos uma profissão, por exemplo, principalmente o pessoal mais da geração Baby Boomer, então, aprendi a profissão, vou viver com isso pro resto da vida. Então, a geração Y, Z, os milênios, já não pensam dessa maneira. Então, eles pensam o quê? Em propósito. Então, se não tiver a mudança, tem algum problema lá. Então, essa geração que está vindo, essas tecnologias, elas estão acelerando outras. Então, o tempo todo, né, Vinícius? Então, assim, a ideia hoje, na escola infantil, eles não estão mais preocupados tanto se a pessoa sabe sobre uma determinada linguagem. Se ele usar uma programação, isso daí ele tem como buscar. Então, assim, está mudando até no sistema de ensino. Sim, com certeza. Então, o ensino de programação está substituindo algumas matérias nas quais eles conseguem ir atrás, vamos dizer assim. Então, matemática, às vezes a lógica é mais importante que o fato de ele saber fazer uma conta. Por quê? Porque a sociedade já não faz mais tanta conta na mão. É importante? Óbvio, não vamos falar também que não é. Mas se ele sabe a programação, ele consegue resolver problemas com a matemática, que é o que acontece hoje. Então, hoje nós estamos entrando num seara, numa problemática mundial que, assim, problemas complexos. Nós não temos mais problemas simples. Os problemas hoje são complexos. Então, nós precisamos de soluções
com internet das coisas, com impressão 3D, que entra todo o processo da indústria 4.0. Ô Vinícius, eu tenho uma amiga, tive uma discussão com uma amiga que É. o menino chegou aos 18 anos. Certo. Tá? Nós vamos um pouquinho antes, vamos ensinar ele a dirigir. Tem que ter primeiro um carro mecânico, para aprender como é que é a marcha e tal. Isso não existe. O que você acha dessa tecnologia que os pais, que a nossa geração quer impor? Você tem que aprender a fazer conta primeiro para poder entender essa parte intelectual. Não vai precisar. Você tem que aprender a usar carro mecânico, se todos os carros estão fazendo agora autônomo. Quer dizer, nós, da geração que não é Y nem Z, a gente tem que se adaptar a essas novas essas crianças, novos jovens que estão... Novos jovens não, os jovens que estão chegando. Exatamente isso. Não Então, precisa ir para trás. Esse comportamento das gerações um pouquinho mais anteriores, que pegou o começo de crises, o começo da Revolução Industrial, principalmente no Brasil, tinha aquele problemática que a pessoa tinha que trabalhar. Então, se a pessoa mudasse de 2, 3 vezes de emprego, nossa, aquela pessoa não sabe trabalhar. É entrar como estagiário e ficar o resto da vida. Só que a pessoa não era feliz. Hoje, você pegar a geração Y, se ela não tiver propósito porque está fazendo ali o seu trabalho, você pode dar salário alto, você pode dar um monte de benefícios. Se não tiver propósito, ele não fica. Então, assim, as empresas estão mudando o ambiente de trabalho, colocando coworks, ambientes descontraídos, restaurante, bares dentro do trabalho para tentar atrair esse perfil. Porque, querendo ou não, nós estamos com uma geração sendo modificada. Então, essas pessoas que estão nesse pensamento estão ficando para trás. As pessoas estão nascendo já conectadas. Já nascem então, digitais. assim, vai estar engolindo. Então, chega uma hora que essa geração milênio vai substituir os postos de trabalho. Então, se essa pessoa antiga, vamos dizer quer que o filho use o carro mecânico para aprender, se ele não vai usar nunca? Isso. Então, se ele não mudar, não tiver a cabeça aberta, que a gente fala sair da caixinha, né, que é o termo que a gente usa, vai ficar para trás. Então, você vê muitos executivos de muitas corporações com 40, 50 anos falando, nossa, eu não consigo recolocação. Teve um empresário que falou assim, nossa, essa geração Y não quer nada com nada. Eu fui contratar 2 aqui, eles não ficam uma semana. E eu ponho lá a vaga, não aparece nenhuma. Aí eu falei, você já parou para pensar que não é ele que não tem comprometimento? Ele não quer trabalhar na sua empresa. Uau! Aí ele parou, ele falou, mas por quê? Minha empresa é maravilhosa. Na época do meu pai, eu trabalhava e não tinha o que fazer. Aí você vê, você está vendo por quê? Aí você começa a apresentar esse conceito, qual que é o propósito? Para que ele vai trabalhar aí? Não, porque eu estou pagando um salário, mas não é só o salário. Não é isso então, que assim, interessa. tem esse movimento que está vindo da geração milênio, elas têm que ter propósito. Então, colocou propósito, você vai atrair o jovem. Você sabe que eu arrumei emprego para um jovem e eu falei, e aí, está gostando? Como é que é? O seu chefe está gostando? Não, peraí. Não é meu chefe que tem que gostar, sou eu que tenho que ver se eu estou gostando do que ele está me oferecendo. Eu ouvi isso. Quer dizer, é uma nova relação, né? Demais. Senão eles vão embora mesmo, não fica. Se não gostar da empresa, não gostar da forma como está agindo, ele fala, eu estou procurando outra coisa, porque eu não estou gostando da forma como o meu chefe está agindo. Não é chefe, não tem nem líder, chefe. Eles falam Líder. Quer dizer, até a nomenclatura, né, já vai mudando, né? Mudou muito o mercado, a sociedade. Se a sociedade está mudando, o mercado tem que mudar. Sim. Porque a mão de obra que vem para o mercado é da sociedade. E quem consome serviços e produto é a sociedade. Então, se as empresas não entrarem nesse propósito, eles acabam falindo. Teve até um caso recente, por exemplo, vários casos nos últimos anos, questões de animais. Então, são empresas, redes de supermercados que, por agredir, por matar um cachorro, eles geram um movimento dessa geração contra. E teve a questão... dos LGBTs, por exemplo. Então, foram fazer uma brincadeira numa propaganda, 2 meses depois caiu 60% das ações daquela empresa. Então, se a gente olhar, por exemplo, a Apple, que está entre as empresas que bateram um tri recentemente, por que elas trabalham? Por que as pessoas consomem o produto dela? Porque tem propósito. Então, mudou. Então, as pessoas não estão procurando só o produto, elas querem um propósito para ter aquele produto. Por exemplo, teve um debate recentemente num evento que eles estavam falando assim, a pessoa não quer usar, antigamente tinha muito disso, né? Vou usar aquela roupa daquela marca. Hoje os jovens falam assim, não, mas aquela marca não me patrocina. Por que eu vou fazer o merchan naquela marca? Quer dizer, inverte, né? Inverte. Então, as empresas estão reinventando. Então, o sistema produtivo também.
a personalização. Então, para que consumo eu vou das consumir coisas. aquele produto? Eu vou consumir aquele produto porque ele colabora, por exemplo, com o sistema sustentável. Ele colabora com as crianças abandonadas. Opa, tem um propósito. Então, eu estou vestindo a camisa da empresa. E essa geração, eu estava até pesquisando para a gente conversar, a geração Z, por exemplo, Que são os a millennials. Z, é a geração que mais tem tolerância no sentido do novo, né? Isso. Então, eles não tem essa coisa de roupa para homem, roupa para mulher, ou não sei o que, tudo. É uma outra geração, é um outro pensamento, e eles já nascem assim. E é interessante, isso foi algumas empresas que eu passei, né? Que tinha aquela figura do funcionário, você é o cargo, falava o nome do cargo para depois falar o nome da pessoa. Então tinha o diretor fulano de tal, o vice-presidente tal. E as pessoas da Millennium, eles não conseguem ver essa hierarquia de pirâmide. Eles veem linear. Por exemplo, se você pegar o Facebook, o Bill Gates até, ele não está preocupado em estar numa sala isolado de todo mundo, ele quer estar junto. Então, nessa grande companhia que eu trabalhei, o fato de o diretor falar assim, eu quero trabalhar na estação de trabalho. Todo mundo olhou e falou, como? Você não quer tua sala reservada com a tua secretária? Não, quero trabalhar como todo mundo na estação de trabalho. O que acontece? Você traz valor, você traz uma proximidade. E essa geração Y, Z, não quer esse formalismo. Quer chegar lá e falar, fulano de tal, como é que você tá? É isso mesmo. É como se fosse uma pessoa normal. Criticar o líder. Então, assim, isso o líder não é inatingível como isso. Isso só traz valor. Então, assim, as empresas têm que ouvir essa geração que está vindo, que sem elas as empresas não vão sobreviver, não vão ter serviços. Você pode ter o melhor serviço que você acha que é bom, mas quem dá o valor ao serviço é o cliente. Então, assim, a indústria 4.0, ela tem esse viés. Por exemplo, as pessoas não querem mais serviços padronizados. Então, pensa que você quer, por exemplo, um pacote de bolacha, metade sabor chocolate, metade de morango. Aí você fala, não, eu quero 3 bolachas de morango e 2 de chocolate. Com a conectividade, com o sistema produtivo, você pode gerar. Então, isso que é o legal. Então, a personalização está muito na indústria 4.0. Então, qual é a personalização que você quer? Hoje você vai comprar carro, você escolhe a cor, qual é o modelo, qual que é todos os detalhes. Você fala assim, eu quero adesivo com ali. Se for possível, ele vai colocar. Se você pensar, os famosos Fuscas, né? Que era só preto, você só tinha um carro, era preto. Um Ford preto era preto e preto. Você não tinha outra cor. Então, esse sistema produtivo de série tem mudado. E não só na indústria. Todo sistema que trabalham no formato industrial. Por exemplo? Por exemplo, educação. A educação, você tinha a série que é como se fosse um sistema produtivo de Taylor. Você entra, produz a primeira série. Passou, vem para a segunda, vem para a terceira. Então, acabou. Então, você está mudando. Como que você muda isso daí? Os laboratórios, o Fab Labs da vida, é uma forma disso. De você prototipar ideias que os alunos têm. Isso a gente não está falando nem do robô, né? Não tocamos nem no assunto do robô. Na base. Porque aí você pode conversar também com o robô, pedir coisas para o robô. A história vai longe, né, Vinícius? Vai. A robótica, ela é divertida e benéfica ao mesmo tempo. Então, assim, eu sou fã, né? Minha casa já está toda conectada. Você tem robô de quê? Eu tenho os assistentes, que é um robô, né? Um assistente de voz, que você fala, liga o ventilador, liga. Então, por voz, você comanda a casa inteira. E isso já é uma tendência. 30% das casas americanas já são conectadas através disso. É verdade. Olha. E é isso. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, Malu Mota. Mas eu queria conversar mais. O Serginho fica falando lá que tem que encerrar, Tem que encerrar, né? Olha, Vinícius, eu tô achando que só tem uma solução. É você voltar de novo. Não, agora é o jeito que ele tá, nesse novo shape aqui. É só avisar. É só avisar. Muito Quero obrigada. agradecer muito a presença do professor Vinícius Eutai, que é professor dos cursos de Engenharias e Ciência da Computação da Unip. Vinícius, muito obrigada. Volte eu que agradeço. sempre. Obrigado. A gente vai encerrar com você. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau.